É um tema que continua na ordem do dia. Bem-vindos ao Duelo de Ideias, a questão da base das lajes. Vasco Cordeiro veio afirmar publicamente que não coloca de parte a hipótese de a base ser utilizada por outros países. Entretanto, como todos sabem, Rui Manchete também já veio ao público dizer que Vasco Cordeiro não tem legitimidade para, falar sobre esta questão. Quem tem é o Governo da República. Afinal, em que ficamos? Vamos começar por essa última parte do ministro Rui Manchete. Bom, para mim não é surpresa absolutamente nenhuma que um político do Governo Central diga isso, porque os políticos do Governo Central que nós temos tido até agora são todos centralistas e, portanto, só o centro é que decide, o resto... Ainda são resquícios. O Dr. Rui Manchete é mais velho que eu tenho 73, ele deve ter 78 ou qualquer coisa assim, portanto é de uma geração muito velha, que ainda vive com Angola e Moçambique como se fossem províncias de Portugal e com Portugal a mandar para os governadores civis e tal. Como já não tem nada disso, agora pensam que os Açores e a Madeira, que é mais ou menos o mesmo género. Bom, eu estou farto de dizer que quem não sabe governar a sua casa não deve tentar governar a dos outros, não é? E o Dr. Rui Manchete tem sido muito infeliz como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Até nem sei porque é que ele ainda se mantém como Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque não há intervenção nenhuma importante dele em temas, enfim, melindrosos, que ele não seja, enfim, uma desgraça, para não dizer outra palavra, nas posições que toma. Só que, ao fim e ao cabo, ele acaba por não ser desmentido por ninguém no governo e, portanto, parece que está toda a gente de acordo com aquilo que ele diz. Em termos formais, as relações internacionais portuguesas abrangem as relações internacionais açorianas. É evidente, não é? Mas em termos políticos isso não é assim. Porque os Açores e os açorianos têm um contacto maior e muito mais antigo com a América do que Portugal continental. Nós fomos para a América desde o princípio, porque havia aqui a pesca à baleia, ou a caça à baleia, como queiram chamar, e os americanos vinham aqui caçar a baleia. E muitos dos nossos iam nesses barcos para a América. Quem for a New Bedford, ou ao Museu da Baleia, vê em 1800 e troca o passo, não é? Muito antigas notícias de pessoas açorianas com os nossos nomes que morreram lá. Baleeiros que morreram lá. Portanto, nós estamos na América desde o tempo da proclamação da independência da América. Antes da proclamação da independência da América já lá estavam açorianos, digamos, a participar na vida ativa americana. E isso criou, numa colónia que tem mais de 1 milhão de pessoas, primeira e segunda geração, para não contar já na terceira geração, porque aí a coisa quase que duplica, temos muita influência na América por causa de uma coisa que os comerciantes chamam o mercado da saudade e que, no fundo, nós podemos designar como ligações de laços de sangue das nossas famílias com o que lá está. Ora, 1 milhão de pessoas na América é uma minoria que desequilibra as bases eleitorais do Partido Republicano e do Partido Democrático, que são muito iguais. E, portanto, quando o Dr. José de Almeida... Mas para nós, 1 milhão de açorianos é muita coisa. Para nós é muitíssimo, não é? Porque são 4 vezes mais que os que estão aqui residentes. Mas para a América não é nada, não é? Mas não é nada, mas pode marcar a diferença. A primeira grande dificuldade é que os americanos, os açorianos que estão na América, não se conhecem uns aos outros. Conhecem ali na sua zona, enfim, os amigos íntimos, etc., mas fora disso não têm consciência da dimensão dessa comunidade. O Dr. José de Almeida, quando esteve lá em 1975, é que lançou as raízes para que aquela comunidade se organizasse e se unisse. O presidente Carlos César fez a mesma coisa relativamente às casas dos Açores, implementou umas bases geográficas para eles. E, na verdade, nós açorianos temos muito mais influência na América, politicamente, do que Portugal continental, que tem uma boa colónia, New York, mas que não tem, digamos, então, influência... Está a dizer que o Rui Manchete não se deve descuir na... Não, ele tem que fazer aquilo que os açorianos precisarem que ele faça. Porque ele é Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, de Madeira e Açores, não é só de Portugal. E, portanto, quando os Açores estão numa encruzilhada muito difícil, muito grave, por causa no meio de uma crise pavorosa, nós estamos
numa tempestade brutal económica e financeira, e no meio disto tudo, vão-nos à despensa e tiram-nos um terço da comida que lá temos e desenrasca-se. Portanto, se a gente já não está bem por causa da tempestade, com menos comida ficamos pior. Mas há aqui uma coisa importante, o governo americano já veio dizer também que com esta diminuição de militares na base, por exemplo, vai poupar cerca de 30 milhões de euros anual. Sim, mas isso para a América, dizer, eles gastam isso em guardanapos em Washington. Portanto, isso não é verba sequer que entra em qualquer pensamento de um político federal americano. Isso não interessa. Isso não tem significado nenhum. O que tem significado é que, tendo os açorianos, o Dr. Rui Machete devia perceber que nós somos, na América, 1 milhão. E tal, muitos para além do 1 milhão, e que muitas dessa gente tem propriedades aqui e, mais importante que isso, tem familiares aqui. Portanto, nós não podemos desligar-nos dessa gente e, consequentemente, o Dr. Machete tem a obrigação estrita, como cidadão e como governante, de proteger os interesses dos açorianos. Quem é que fala em nome dos açorianos? Os órgãos autonómicos açorianos, designadamente o presidente atual dos Açores, Vasco Cordeiro. Portanto, se o presidente do governo dos Açores, em nome do seu governo, quer uma determinada coisa para os Açores, por causa da base, ele não tem mais nada que fazer senão seguir, seja ele do partido que governa cá, quer não seja, ele tem que seguir uma política que proteja os interesses definidos pelo governo dos Açores. Lá está a questão da autonomia que não a funciona. autonomia é uma limitação da soberania, e se eles não nos querem dar soberania, não querem reconhecer, ou a gente não quer, não sei isso em que ponto é que está neste momento, acho que ninguém sabe, honestamente acho que ninguém sabe. Eu penso que ele, Dr. Rui Machete, para já não devia dizer isso, porque isso fica feio. Um governante, se ele telefonasse ao Presidente Vasco Cordeiro e dissesse diplomaticamente, que ele é o Ministro dos Estrangeiros, Presidente, você tenha paciência, não fale em nome de Portugal e tal, e o Presidente Vasco Cordeiro diria, mas eu nunca falei em nome de Portugal, falei em nome dos Açores, mas também não falo, porque nós aqui é que falamos e tal, mas falam porquê? São donos disto. Estamos a falar de uma conversa interna, não é? Interna deles. Bom, já não ficava bem, mas pronto, era lá com ele. Que o Primeiro-Ministro pedisse ao Presidente do Governo dos Açores que tivesse cuidado em não falar em relações internacionais, já era chato, já ficava feio, não é? E não estou a ver o Primeiro-Ministro dizer isso, não é? O Salazar com certeza que diria, mudava logo o governador e punha a gente na cadeia se fosse preciso, etc. Mas estamos numa democracia representativa. Uma democracia representativa significa que as pessoas que o governam são representantes dos que estão cá em baixo. Não são paizinhos dos que estão cá em baixo. E o Dr. Rui Machete, que tem uma formação jurídica, aliás, ele foi um distintíssimo aluno de Direito, e foi quando eu me formei de 59 a 64, ele estava na Alemanha a estagiar para fazer o doutoramento, e portanto é um indivíduo de categoria grande, mas é no Direito. Na política é uma catástrofe. E portanto, se eu tivesse que dizer alguma coisa, já que ele disse o nosso propósito, eu digo em relação a ele, se ele tiver que fazer alguma coisa, faça, primeiro, saber o que é que os açorianos querem que se faça, e depois, então, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger os interesses dos açorianos. Se isso abalasse o interesse nacional, portanto, se os americanos, ao saírem da base, Lisboa ficasse cheia de fome, e o Porto cheio de fome, e o Algarve cheio de fome, aí, com certeza, não é? Nem nós nos meteríamos nisto. Claro. Agora, não são eles que vão passar fome, somos nós. E não estou a ver, em situação nenhuma, que Portugal tenha capacidade para nos matar a fome que os americanos vão criar com a sua ausência. Portugal não tem, neste momento, meios de ajudar ninguém. Tomara ele que o ajudem a ele. E, portanto, o que há a fazer-se é unir esforços. Primeiro, dos açorianos à volta do Presidente da Câmara da Praia da Vitória, que é o homem que sofre mais na pele o impacto direto daquela ausência. E saber o que é preciso, o que é que quer, o que é que a gente pode fazer para ajudar, etc, etc. E depois, os órgãos açorianos, e detesto chamados regionais, porque os Açores não são uma região, são um arquipélago, com um povo autónomo, que tem autonomia suficiente para ir à América falar diretamente com os políticos açorianos que têm lá influência, e não precisam de licença do Dr. Rui Machete, muito menos ao Governo de Lisboa, para fazer isso. O Dr. Rui Machete punha o Governo dos Açores no tribunal por o Presidente ter ido à América falar diretamente com as autoridades. Que autoridade é que ele tem para proibir isso? Não tem. Bom, e ainda por cima, se ele estivesse a fazer um papel muito bem feito,
epá, então o Vasco Cordeiro vai-se meter, quando o outro estava já a conseguir o golo e tal, e ele agora vai-se meter. Mas não, ele só diz disparates, só faz disparates. Politicamente são disparates. E a questão de Vasco Cordeiro dizer que eventualmente poderá eu não tenho a informação que o Presidente Vasco Cordeiro tem. O Presidente Vasco Cordeiro tem informações, tem ligações a Bruxelas, tem ligações às várias capitais europeias diretamente derivada da governação dos Açores, e eu não sei qual é a informação que ele tem. Não sei, o Salazar alegou a base das flores aos franceses, não sei que alternativa. Falar-se em chineses aqui parece-me um pouco o papão e tal. Os americanos ou ficam, a gente chama os chineses. Parece que ninguém vai acreditar nisso, não é? Até porque talvez os chineses até nem estejam interessados em vir para cá em termos militares ou paramilitares ou comerciais, não sei, não faço ideia. Mas claro, que tudo o que se faça para rentabilizar isso. Deixe-me contar-lhe uma coisa secreta. No tempo da FLA, em 1976, o Dr. José de Almeida estava em Paris e foi contactado por um príncipe árabe que queria montar aqui uma mesquita. E claro, atrás da mesquita vinham outras coisas, não é? Ligadas lá aos costumes e aos hábitos. Esse príncipe, eu tenho o protocolo que devia ter sido assinado pelo Dr. José de Almeida, que mas não foi, né? Ele recusou-se a assinar isso. Porque ele dava-nos na altura 100 milhões de dólares para proclamar a independência, para ajudar-nos a proclamar a independência, e em troca disso já tinham escolhido o sítio e tudo, era ali ao pé do aeroporto, uma área de cerca de 100 alqueires de terra, onde eles iam fazer uma espécie de cidade árabe paralela à cidade de Monterrey. E nós sabemos, quem olhar para o nosso povo sabe, que grande parte do povo açoriano tem sangue árabe, sangue mouro, não é? Norte da África, vieram para aqui, digamos, os prisioneiros de Ceuta e Norte da África tudo, Tanger, etc. Todas aquelas cidades em que nós fazíamos prisioneiros, não ficavam no Algarve porque eles podiam fugir ou podiam ser raptados, então vinham para aqui fazer povoamento. Só para São Miguel vieram 40 famílias no princípio. Portanto, nós temos, em termos de ADN, um ADN muito forte de africanos do Norte da África. Aliás, a pronúncia micalense tem muito disso. O Iraque em árabe diz-se Iroque. Qualquer micalense diz Iroque, vais para o Iroque. Portanto, até na pronúncia nós temos muitas semelhanças com a língua nativa desses primeiros povoadores que para cá vieram. E, portanto, eu não sei o que é que aconteceu da parte do José de Almeida. Quando ele me falou nisso, eu disse: isso é traição à Portugalidade, não entendo que não deve haver nenhum contacto nosso com países estrangeiros, com a América, não com a América, mas com a nossa comunidade, e o resto, a independência dos Açores é uma coisa que se fará sempre com Portugal e nunca contra Portugal. Portanto, eu por mim não assinava nada disso, mas tu é que és o líder, faz o que entenderes. Ele não assinou, também por razões religiosas. Não foi só por razões políticas, mas também por razões políticas. O Dr. José Almeida era uma pessoa muito católica, aliás, a sua preparação intelectual e cultural foi feita em Portugal continental, num convento de espiritanos, porque ele estudou para padre e só depois, no fim, já pronto para ser ordenado, é que se apaixonou pela minha cunhada e acabou por casar com ela, com a irmã da minha mulher. Por isso é que eu conheço bem essa situação. Mas depois, quando ele regressou da América em 76, eu perguntei-lhe o que é que tinha acontecido em Paris, porque é que ele não tinha assinado. E ele disse-me isso, quer dizer, primeiro por razões religiosas. Nós íamos agora meter uma mesquita em São Miguel, com ramificações, só por causa de 100 milhões, e o que é que a gente ia fazer com os 100 milhões? Agora íamos fazer luta armada ou íamos fazer luta política, e isso ia precipitar as coisas, e ainda não estamos preparados pelo menos nessa fase. Ele entendia que nós estávamos ainda preparados para avançar nesse sentido, e recusou-se a assinar. Eu fiquei com a cópia do protocolo, enfim, que diz pouca coisa, é uma série de princípios gerais, e que não foram iludidos com os 100 milhões. Não chegaram. Portanto, há muita maneira de trazer dinheiro para os Açores, não é?
Se a gente for para aí, agora neste momento era perigoso, não é? Ir buscar jihadistas ou jihadistas para os Açores para fazer aqui uma base seria altamente perigoso para nós, para os jihadistas e para os americanos. Portanto, isso aí daria dinheiro, mas também daria muita pancadaria, não vale a pena a gente meter-se por aí. Agora, não sei o Presidente Vasco Cordeiro o que é que tinha em mente quando lançou esse desafio. Será que há alguma provocação? Mas, enfim, talvez para mostrar que nós também não estamos a dormir e que quem manda aqui somos nós. Muito bem. Um tema também que está na ordem do dia esta semana, foi feita a maior apreensão de heroína na cadeia de Ponta Delgada. Isto tem a ver com a segurança das cadeias. É um problema gravíssimo, porque eu já expliquei aqui neste programa várias vezes. Ponta Delgada a cadeia de Ponta Delgada, o estabelecimento prisional, como pomposamente agora se chama, está transformada no maior hotel dos Açores. Normalmente 200 presos, quando não tem capacidade nem para metade disso. As pessoas dormem nos corredores, dormem em sítios completamente incríveis, que não têm condições absolutamente nenhuma, nem para animais. Por estupidez, não tem outro nome, de quem governa em Lisboa, foram fazer uma cadeia para 300 presos na Terceira. Eu digo estupidez porque a estupidez normalmente é filha da ignorância. E, portanto, quem autorizou a criação de uma cadeia na Terceira, quando a Terceira não precisava de cadeia nenhuma daquelas, ignorou completamente a maior ilha, e a ilha que naturalmente, em proporção, tem mais reclusos, como isso se chama agora. Bom, nós temos cerca de 200 em Ponta Delgada e estão cerca de 400 espalhados pelo Funchal e pelo continente da República, em várias cadeias. Pessoas que estão a cumprir pena de prisão e desterro, que é uma pena que foi extinta já há muitos anos do Código Penal português. Mas nós, açorianos, estamos a ser desterrados das nossas ilhas por crimes, evidentemente, temos que, como os outros povos, temos que sofrer as penas que são decretadas, mas têm o direito de as sofrer na sua terra. Não é a pessoa ser condenada aqui. Conheço pessoas que estão em desespero completo das suas vidas, porque além de uma família perder o chefe de família que está fora, tendo bens aqui, não tem possibilidade de os administrar de tão longe. E além, portanto, da pena de prisão, tem a pena de desterro e tem a pena de confisco de bens, porque na prática é o que acontece, fica sem os bens. Portanto, são duas penas, o desterro e o confisco, que foram abolidas em 1832 pelo Moisinho da Silveira. Nós estamos a falar aqui de uma situação muito grave. Ora bem, eu não consigo perceber como é que a direção do estabelecimento prisional de Ponta Delgada e os guardas prisionais conseguem levar a cabo a tarefa horrível que é tomar conta de 200 pessoas. Não é só a comida, os medicamentos, a disciplina, que é fundamental, a vigilância, as visitas. É uma complicação permanente que, coitados, eu não quero estar na pele deles, nem que me paguem 1 milhão por mês. Já se fez várias exposições a Lisboa. O Presidente da Câmara, ao tempo do João Gago da Câmara, tinha um terreno com 70 alqueires de terra na estrada da Ribeira Grande, trocava aquele terreno pelo Bom Pastor, que era uma casa onde ele nasceu e que pertence à região autónoma dos Açores. O governo dos Açores aceitava a troca. Naquele terreno podia-se ter construído uma cadeia com todas as capacidades, um espaço que nunca mais acabava, e a venda da cadeia da Calheta dava muito dinheiro que ia compensar, para ser transformada num hotel ou noutra coisa qualquer, ali à beira-mar, dava para compensar parte das construções que se fizessem na cadeia. Não, senhor, foram fazer uma cadeia para a Angra do Heroísmo, que está vazia, naturalmente, não é? Nem de cá mandam para lá as pessoas, e os de cá que vão para lá só arranjam sarilhos por causa daquilo que a gente sabe. Os de lá não gostam da gente, muito menos marginais. Os marginais também não gostam de lá estar e, portanto, só se criam conflitos graves para as pessoas e para as famílias. Não é humano, é desumano, é criminoso fazer isso connosco. Mas, enfim, esta autonomia é o que é, não dá para mais e, consequentemente, estou a ver mesmo qualquer dia, se o Presidente do Governo resolver interferir nisso, a Ministra da Justiça diz: cala-te aí que não tens nada a ver com isso, e realmente não temos. Nós é que sofremos, não podemos fazer nada, mas não temos nada a ver com isso. Quem manda é Lisboa, e manda mal, como ao costume. Porque se tivesse feito uma cadeia em Ponta Delgada... Mas não foi adjudicado há pouco tempo? Já estão a trabalhar nisso, eu só acreditarei quando vir.
Já contei aqui neste programa, em 1964, quando eu me formei, eu tinha 22 anos e era delegado da Procuradoria da República na Ribeira Grande e diretor da cadeia da Ribeira Grande. Passou por lá o Ministro das Obras Públicas do Salazar, Arantes Oliveira, que era, quando apareceu um ministro naquele tempo, era quase Nosso Senhor, não é? Portanto, parava tudo. À volta, flores, arcos de triunfo e mais não sei o que e tal. E quando se chegou à entrada para a Câmara, a cadeia ficava nos baixos da Câmara, eu com 22 anos, claro, e sem vergonha nenhuma, como ainda hoje não tenho, cheguei ao Sr. Ministro e disse: Sr. Ministro, eu posso chamar a atenção de Vossa Excelência por uma situação horrível que se vive aqui nesta cidade, nesta vila. Os de cá olharam para mim como quem me queria comer vivo, não é? Mas eu não me importei, ele disse: o que é que se passa? Isto é a cadeia, eu sou o diretor desta cadeia e o outro dia, 15 dias antes de ser posto em liberdade, um velhinho morreu aqui com pneumonia porque não havia lugar no hospital para ele e ele morreu aqui à míngua. Eu não quero morrer com mortes na minha consciência de uma coisa que está a meu cargo. Se o ministro não pode fazer qualquer coisa, aqui tanta casa à venda ao lado, não se pode comprar aqui uma casa. Chamou imediatamente um dos seus assessores: faça favor já imediatamente tratar disso, quer isto de alta prioridade. Do tempo do Salazar, portanto, quando os ministros diziam, palavra o rei não voltava atrás. Viu alguma cadeia na Ribeira Grande? Não vi. E quero ver a de Ponta Delgada para acreditar que ela existe. Muito bem, vamos para mais um tema. Foi dito aqui neste programa pelos seus convidados, José Bolieiro e Ricardo Rodrigues, em relação às câmaras, os passivos. Vila Franca fala em 40 milhões, não é? E Ponta Delgada 70 milhões. Esta talvez fosse a surpresa maior. Sim, mas pela obra feita, a doutora Berta Cabral acabou o saneamento básico de Ponta Delgada. Era uma obra que já tinha 100 anos, ou mais de 100 anos. E é uma coisa que não se vê porque está enterrado, não é? Pois. Não dá votos por causa disso, não é? Mas o que aquela mulher fez nesta cidade? O que aquela mulher fez nessa cidade nos mandatos da Câmara? Ela acabou os projetos do presidente anterior, do Dr. Manuel Arruda, que também foi um grande presidente, e ela própria fez imensas obras nesta cidade. Ela mudou completamente a cidade de Ponta Delgada. Só por injustiça ou desonestidade é que se pode dizer que ela não fez uma obra gigantesca. Claro que isso tem custos, mas se na altura ela não tem aproveitado as ajudas de Bruxelas, o que é que diriam dela agora? A gente não tinha dívidas, mas não tinha nada. Não tinha o saneamento básico, não tinha os parques de estacionamento, não tinha a marginal, não tinha o parque urbano da cidade. Nunca mais acabava aqui de desfiar as obras que ela fez. Não tínhamos nada, absolutamente nada. Tínhamos, evidentemente, aquilo que o Presidente Manuel Arruda e os outros tentaram fazer, não é? Mas quem apanhou os dinheiros de Bruxelas em cheio foi uma senhora chamada Berta Cabral, que ainda por cima, e para a nossa sorte, era economista, como o Dr. Manuel Arruda também. Não é um jurista, não é um filósofo. Mas a questão deste valor, será que o surpreendeu? Se calhar assim é muito surpreendeu, com certeza que surpreendeu, porque não sabia das limitações que a Câmara atual tem tido em razão dessa coisa. Mas em razão disso e em razão da crise. Pois. Nós não vamos escamotear que o mundo, os Açores, Portugal e a Europa passam por a maior crise que houve no mundo económico e financeira desde 1930. Estamos a falar há quase 100 anos que não havia uma crise destas. Houve uma guerra mundial, houve a guerra do ultramar, houve imensas coisas que se passaram neste planeta e nunca os Açores, nem Portugal, nem a Europa passaram por uma crise destas. O banco maior e mais forte e dono disto tudo faliu em Portugal. O banco maior não sei o quê, se não faliu foi porque o governo lhe deu a mão e, portanto, isto nunca aconteceu em Portugal. Nunca, até hoje. E claro que a crise hoje é um pouco porque ela esgotou as potencialidades financeiras para construir, mas também porque acabaram as ajudas. E a questão de Vila Franca? Também foi surpresa para si a questão dos 40 milhões de passivo? Não foi. É claro que Vila Franca, em termos proporcionais, é mais grave, mas Rui Melo fez uma grande obra e foi, digamos, temerário em certa medida, mas deixou obra construída. É a terra do meu pai, tenho um grande carinho por Vila Franca e acompanho de perto a vitalidade da Vila Franca. A Vila Franca ressurgiu das cinzas, mais uma vez. A Vila Franca teve uma Será que vai ter muita dificuldade em recuperar este passivo? Porque tem agora um presidente que é dos presidentes de Câmara dos Açores inteiros, aquele que tem mais bagagem política. Um homem que foi deputado regional, deputado nacional durante muito tempo, com uma figura com contactos imensos na política nacional
e isso abre imensas portas. Foi secretário regional de várias pastas, com contactos também com o Governo da República imensas vezes e com muita gente, portanto, e o Dr. Ricardo Rodrigues é um diplomata, e vê-se, quer dizer, a obra dele agora, que podia ter sido de fugir com medo da dívida, não foi, ele enfrentou a dívida e está a reformular a dívida, aliás, o que está toda a gente a fazer. As grandes empresas que não tiveram o azar de ficarem falidas, ou insolventes, como hoje se diz, mal. E quando estudei, a falência era para os comerciantes e a insolvência para os civis. Agora é tudo insolvente, não é? É uma amálgama que ninguém percebe. Já, a maior parte das pessoas não sabe o que é dizer insolvente, não é? O que é insolvente? O açúcar é solvente, deve ser o vinagre, talvez. Mas enfim, e são lá os linguistas é que fazem essa visão. E estou convencido que o Dr. Ricardo Rodrigues foi, graças a Deus, a pessoa certa para o momento certo. Porque é muito importante, os ingleses aliás têm esse ditado que diz isso mesmo, the right man in the right place, in the right time, quer dizer, a pessoa certa no lugar certo, no tempo certo, faz toda a diferença, e o Dr. Ricardo é isso mesmo, ele tem contactos privilegiados com o Presidente do Governo, tem contactos em Lisboa com toda aquela gente, porque ele cultiva a amizade como forma de fazer política. O Ricardo Rodrigues não é uma pessoa agressiva, não faz da política ativa uma batalha permanente. Não é? Sabe estar. Sabe estar, não é? É um príncipe, não é? De relacionamento. E, consequentemente, eu julgo que ele vai levar a carta à Garcia e bem, não é? E bem. Muito bem, vamos então aos livros de hoje. Vamos aos livros, são 2 livros que já vimos aqui, mas eu tenho a sensação de que os meus telespectadores nunca são os mesmos. Eu queria falar, em primeiro lugar, desta obra do Dr. Sousa de Oliveira, o criador da Fundação Sousa de Oliveira, o introdutor da arqueologia científica nos Açores, sobre as concepções religiosas e filosóficas de Dom Terre de Quental. Era uma tese que ele deixou preparada para publicar e que nunca quis publicar em vida, porque dizia que aquilo já estava desatualizado, estava sempre a juntar papelinhos e mais papelinhos. Eu peguei naquilo, mandei integrar os papelinhos em notas de rodapé e fizemos uma edição que está à disposição de quem quiser na Fundação Sousa de Oliveira, agora transferida para o Lajedo, para a antiga lugar onde havia a ermida de Nossa Senhora de Fátima. E outro livro que eu gostava de falar mais uma vez é esta Ponta Delgada do Dr. Carlos Falcão Afonso. É, até hoje, o livro que mais informação colheu sobre Ponta Delgada. Ele faz uma obra muito crítica dos disparates urbanísticos feitos na cidade durante séculos, não é? Durante séculos os micalenses de Ponta Delgada tiveram a mania de destruir, de desmanchar coisas antigas para fazer coisas novas, algumas delas sem, enfim, grande beleza comparadas com aquelas que foram destruídas. Este livro é de um médico, cirurgião ilustre desta terra, e que roubou ao seu descanso horas e horas de trabalho para deixar aqui reunida a história da nossa cidade. Uma história íntima, com pessoas de várias classes, de vários feitios, várias inteligências, obras, casas, palácios, casas humildes, estradas, ruas, tudo aqui, praças, teatros, tudo aqui ele fala, de tudo isso. Quem quiser conhecer Ponta Delgada por dentro e na sua memória, tem que ler o livro de Carlos Falcão, Ponta Delgada. Eu penso que ele está esgotado, penso que está mesmo esgotado, foi uma das obras que Berta Cabral apoiou. Ela até aí foi brilhante no apoio à cultura, não é? Foi talvez a Câmara do país que mais apoiou a cultura, nesse aspecto e em tantos outros, não é? E está esgotado, mas chegou à altura... Até a capa foi bem escolhida, As Portas da Cidade. Exato. Okay. Este livro era preciso obrigar o seu autor, que me desculpa a ousadia, a publicar novas edições, e uma edição talvez mais barata, mais popular, para toda a gente ter o livro dele à cabeceira, porque quem quiser conhecer Ponta Delgada aqui, fora da ilha, tem que ler este livro para saber alguma coisa. Até para a semana. Até para a semana. Com este ou outro formato, o seu duelo volta na próxima semana. Até lá.